bem-vindo! Scroizer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quarta temporada de Outer Banks, porque a parte 2 chegou nessa quinta-feira, dia 7 na Netflix, e assim, gente, temos muito o que conversar. Eu não tinha trazido o vídeo sobre a primeira parte, porque eu acho que conflitou algumas coisas com a minha agenda. Eu falei, quando sair a parte 2, eu vou lá, falo tintim por tintim, ou seja, esse vídeo aqui vão ter spoilers pra falar abertamente sobre a série, principalmente depois daquele final. E assim, além disso, entre as temporadas eu tive a oportunidade de conversar com parte do elenco principal com a vinda deles aqui pro Brasil, porque eles fizeram a tour, né, dos Pogues. Então esse vídeo, além de ter análise da temporada, também vai ter partes da entrevista com eles, então espero que vocês gostem. Lógico, né, já deixa o seu gostei pra cada vez mais eu conseguir trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E lógico, não deixa de se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Depois deles serem bem sucedidos com relação ao tesouro do Barba Negra e encontrarem o ouro ali em Eldorado, eles decidem criar uma Pogolândia 2.0 até para fazer o seu próprio negócio ali na cidade e viverem juntos com o que basta ali a eles, que é a companhia uns dos outros, e inicialmente acaba sendo um lugar bem sucedido. Só que depois de alguns impulsos do JJ e ter um gasto excessivo desse dinheiro que eles conseguiram com o ouro, eles são chamados para uma nova missão, que seria encontrar o pergaminho e, consecutivo a isso, a coroa azul. Só que dessa vez, além deles enfrentarem uma aventura maior ainda, eles também têm que enfrentar inimigos mercenários que são muito perigosos. Não foi à toa que deu no que deu. Eu quero começar a falar do início, né, da parte 1, mas consecutivo a isso a gente vai acabar embolando aqui com a parte 2 também, porque eu acho que é muito interessante a gente ver como essa temporada ela se iniciou. Eu preciso começar dizendo que pra mim foi uma excelente temporada, eu realmente me envolvi com a aventura, eu gostei de como foi a sinergia do grupo, que foi algo que eu senti que se perdeu um pouquinho na temporada anterior. Eu lembro até que eu tinha feito um vídeo meio que criticando, falando que eles esqueceram qual que era o ouro da série realmente, tanto que aquele arco todo do pai do John B, ai gente, terrível, o cara era detestável, não só o John B odiava o próprio pai, mas a gente como audiência, eu lembro que foi muito sofrido de assistir, e eu acho que essa quarta temporada, ela resgatou o que a gente ama em Outer Banks, que é essa fissura deles como grupo, sem essencialmente envolvimento dos adultos. A gente tem sim, principalmente o envolvimento do Groff aqui, mas o entorno, né, da missão é muito mais voltado neles. E eu gosto como a série ela também acabou captando meio que o Rafe, né, em toda essa situação, e que eu acho que pode acabar tendo um arco de redenção interessante pelo que foi construído até agora. Vamos ver, né? E falando em redenção, inclusive, eu tinha sentido que o Topper tinha tido uma redenção. Eu não sei se foi na temporada anterior, mas do nada dessa ele tava mal de novo. Enfim, às vezes pro Rafe conseguir se consagrar aí na sua redenção, precisava ter um vilão entre os adolescentes, né? Mas ainda pode ser que a gente só esteja sendo enganado por ele mesmo. Apesar de ter gostado do desfecho dele com a Sarah, espero que eles se resolvam a partir dali. Mas eu achei muito interessante que na parte 1 eles trouxeram muito características presentes nesses personagens que sempre estiveram ali desde a primeira temporada. Então a gente teve, por exemplo, o Pope muito mais organizado, que eu acho que foi extremamente importante para ele, principalmente quando ele tem esse arco aqui na parte 2, em que ele supostamente deixa, né, a vida dele que iria se caminhar pra viver essa aventura, pra estar do lado dos amigos dele, pra estar do lado daqueles que ele ama, e centralizar bem quem que é o Pope, principalmente porque a quinta, que já foi confirmada como a última temporada da série, ainda vai ter toda a continuidade com relação, né, a essa coroa. Assim como a responsabilidade do John B. Eu acho que o John B, ele é meio que o que mantém o grupo, não diria organizado, porque isso é mais o Pope mesmo, mas unido, né? Ele é realmente um líder muito nato aqui, não só esse contador da história que a gente tá acompanhando, e já o JJ, né, ele vem com essa impulsividade, que dá pra perceber, né, agora tendo o contexto geral da temporada, é que essa temporada ia ser realmente construída no entorno dele pra ter o fim que teve, que inclusive, gente, eu achei que a Netflix, né, os
criadores da série foram muito corajosos em matar o JJ, simplesmente, que é um dos personagens favoritos de todo mundo. E dentro dessas organizações dos personagens, eu perguntei pros atores como eles se definiriam em grupo ali, como elenco. In the show we see a clear dynamic. Pope is more organized and JJ is more impulsive, and I have to say I couldn't defend him this season. I mean, it's kind of hard Sorry. every season. Yeah. If you could define yourselves, Chase, Rudy, and Jonathan, how would it be? Not organized, I'll tell you that. How about we give it for each other? Yeah, for you, eclectic. Yeah. I'll give you that. I was gonna give JD a mentor. Mentor? You're mentoring. You're a very good Mentor? mentor. Yes, you're an I don't know how educator. that falls into I don't know, this yeah. conversation. I would give him mentor. I would say you're like, with your life, you have like this beautiful version of controlled chaos, you know, where everything is at all times, and somehow you know exactly where everything is, and you're always where you need to be. But it's not together. Yes. No organization. Yeah. Chase is definitely like, I would give him the mentor. You give because him- every I mean, time I maybe call both him, of he's you. always making a decision where I'm like, wow, that was so smart. I cannot believe I didn't think of that. And like, you are constantly on that wave. You're like, where wordsmith. you're definitely like ahead of the curve, and like you're just smart, very social. Like, I strive to be like that. Very personal too. So, yeah. Agora, um aspecto que eu preciso falar, né, é que eu senti um pouco que o Pope e a Cleo, eles ficaram um pouquinho de lado em determinado momento da temporada, enxergando a temporada como um todo. A Cleo, principalmente, porque apesar deles trazerem o Terrence, né, pra fazer essa unificação com o passado dela e a história atual, ainda assim, como teve uma separação entre o grupo, né, em que ficou meio que umas quests de casal, principalmente nessa parte 2, quando o Pope ele tava muito isolado ali de todos, então ela acabou sendo isolada da história. Espero que não seja algo que a gente sinta, por exemplo, com a Kiara na próxima temporada, principalmente depois da morte, né, do JJ. Até porque eu gosto muito da Kiara, eu acho ela muito atitude, sabe? Então eu gosto muito dos momentos dela, eu acho que a combinação dela com o JJ era maravilhosa. Tem uma polemiquinha, né, gente falando que eles não essencialmente tinham uma boa relação, ou que estava relacionado à namorada do Rudy, né, que já tinha tido umas polêmicas anteriores, que era por isso que o Rudy não fazia algumas cenas mais quentes, né, que nem, por exemplo, a gente vê a Sarah e o John B em alguns momentos. Ao mesmo tempo, já que a gente tá adentrando nessa polêmica, né, eu acho que também existe um ponto de vista que o ator, ele ficou muito famoso, né, por causa de Outer Banks. Então a gente já viu ele, por exemplo, em Uncharted, e às vezes fazer esse movimento de se desvencilhar da obra acaba fazendo com que ele consiga ter outros papéis, ou pode ser que ele já tenha algum papel engatilhado importante que a gente não saiba, ele precisava sair da produção. Nem tudo é construído só em cima de polêmica, mas ele é um ator em potencial, né, então acho que seria normal que ele tivesse, por exemplo, alguma produção grandiosa engatilhada. E principalmente esses atores que são mais velhos e acabam fazendo séries adolescentes, né, é natural que em algum momento eles queiram sair um pouco dessa imagem de adolescente, que foi algo que aconteceu com Jacob Elord, por exemplo. Enfim, eu destoei um pouquinho da história aqui da série, né, mas eu acho que é importante a discussão também, principalmente porque foi uma morte muito sentida ali, até o momento deles enterrarem o JJ, gente, eu juro pra vocês, eu tava descrente, eu achava que, sei lá, que ela ia conseguir estancar o sangue dele ali, alguma coisa, porque eu falei assim, gente, não é possível, falta uma temporada pra acabar a série, eles vão matar um dos principais, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que faz sentido também, porque essa foi uma temporada que ela foi mais grandiosa, ela se intensificou, principalmente porque a gente teve mais cenas de ação. As anteriores já eram muitas cenas de ação, mas eu acho que só no Marrocos, né, que a gente tem ali o último episódio, que é o maior de todos, tem muitas cenas intensas, então eu acho que é natural que a gente tenha algo um pouco mais intenso numa temporada que é mais intensa. E assim, né, já tinha lá o pai do John B, o pai da Sarah, alguém tinha que morrer nessa temporada. Não precisava ser o JJ, vamos confessar, podia ser o Rafe, tô brincando. Inclusive foi tão intensa que eu perguntei pros atores qual que foi a cena que eles mais gostaram de gravar. We see a lot of action scenes in the season. Which was the most challenge for you to do? The rats. Rats, oh my god, yeah. It's rats. Radicon. 5 days, me and Madeline Klein. Just In the trenches. in the trenches, smelled like rats, trenches. felt like rats. Yeah. The rats themselves weren't. They were just being themselves. But like when you get like 50 of them like all together and they're like crawling on you and like
It's a numbers thing. And then like, Yeah. it's like, It's scary. I'm so glad I didn't have to do yeah, that. you consider yourself lucky you didn't have to deal with the rats. The enduro scene was hard, but it was the most fun. It's Yeah. it's like the most rewarding. That I did at least. I don't know if you agree. No, yeah, I fully agree. It was really cold. Our lips are a little blue, but Yeah. it's okay. Yeah, I saw that on social media a couple times. Like, why are all their lips blue? And I'm like, oh, Freezing. it was 28 degrees Fahrenheit with Oh my God. 20 degree wind chill. Yeah. It was cool. Yeah. The things we do for this show. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar, que é uma sensação que eu senti assistindo a série, e tem um pouco a ver com relação a esse desfecho pro JJ, porque também passou uma sensação, de certa forma, que foi algo talvez modificado. Porque quando eu tava assistindo, teve toda aquela cena, né, da Sarah que caiu ali na água, e aí o JJ, ele já vinha num caminhar, por isso que eu falei, né, a temporada era pra ser dele, porque a gente tem ali o background da história dele com o pai dele, do verdadeiro pai dele, da mesma forma que a gente teve com o John B, o pai, né, na temporada anterior, e o trabalho dessa impulsividade dele, tanto que ele foi um personagem que inicialmente eu falei assim, ai, não teve como defender, porque ele foi muito assim, gastando, torrando dinheiro, e lógico, dentro também da motivação de que era a casa dele, ele não queria perder, faz sentido, né, como eles amarraram as coisas. Mas, quando a gente tem a cena em que a Sarah, ela cai ali do mar, anterior a isso, o JJ e o John B, eles tiveram uma discussão super intensa, né, ele tava lá também bebendo super, talvez trazendo uma compreensão sobre o pai dele, né, que não é realmente o pai dele, que ele sempre reclamou sobre a bebida, mas ele teve uma redenção muito rápida, tanto que eu falei assim, nossa, eles meio que resolveram tudo no mesmo episódio, né, ao invés de, tipo, deixar um gancho pro outro, foi uma resolução relativamente rápida. E o incômodo que eu tive é que quando eles foram se aprofundar nessa questão do pai dele ser o Groff, né, no caso, eu achei que não fez muito sentido o pai dele ter tido uma tão boa atitude, apesar dele ter sido ameaçado ali, né, dentro do que a gente acompanhou dele, da forma que ele tratou o JJ ao longo dos anos, como se essa boa ação não fosse condizente com a característica que tinham trazido do pai dele ao longo desses anos. Mas, de novo, né, dentro de uma justificativa que é bem clara que a série quer trazer, né, em que viria toda essa relação com o Groff e que ele seria muito pior a ponto de matar, né, o próprio filho. A culpa da morte do JJ é do Groff. E é curioso isso porque foi algo que eu gostei como a série construiu, acho que fez sentido em alguns momentos, mas ainda assim me trouxe pequenos incômodos, não me convenceu em alguns momentos, mas fez sentido dentro da proposta do que a série queria trazer. Vocês conseguem me entender? Agora, além disso tudo, né, que nem eu tinha falado, tem toda essa relação do Rafe e da Sarah, que eu realmente espero que eles fiquem bem, né, porque a Sarah tem problemas com a família desde a primeira temporada, e aqui a gente vê uma construção de uma nova família para ela, né, em que ela se tornaria mãe, assim como o John B se tornaria pai, e eu gostei da atitude dele, como ele teve o acolhimento ali com ela, mas é interessante porque eu esperava que o Rafe, quando ele descobrisse, né, da gravidez, já que eles estavam um pouquinho melhor ali na relação, tá certo que ainda eles não tinham discutido, né, com relação ao que aconteceu de verdade com o pai, eu achava que ele ia ter uma atitude mais assim, ah, meu Deus, você tio, sabe, algo assim, mas eu gosto dessa condução, né, porque a gente já imaginava que eles iam ser o casal, que ia casar e tudo mais, mas é curioso, principalmente tendo em vista que vai ter toda a caça ao tesouro ainda na quinta temporada, né, com relação à coroa, eles já deram a entender que vai ser em Portugal, porque é onde o Groff iria vender, né, ali a coroa, onde ele tinha o comprador. E eu honestamente acredito que Outer Banks vai ter um final feliz, com ou sem a Poguelândia, apesar que eu adoraria, assim, que tivesse, mesmo que seja sem o JJ, mas que eles tenham também as suas individualidades, né, porque a Sarah, ela já vinha reclamando da primeira parte, né, sobre não ter um momento ali deles, né, sobre não querer viver pra sempre com os amigos, até porque ela queria casar e agora com o bebê, né. E falando em Poguelândia, eu perguntei pra eles se os atores pudessem construir algo do zero, o que eles construiriam. If you could build something from scratch, what would it be? Like Poguelândia. What would we have in it? What would be the must? AC. Air conditioning would be number Bug one. mosquito nets. Yeah. Oh, the mosquito repellent. Citronella I'll make my candles. own. Some Yeah, some candlelight. citron. Yeah. Good I- couches. Solid places to nap. Make a hammock. All right. hammock, Yeah, make yeah. a hammock. More of a hammock guy than couch. Yeah, I get I say we get a slide, just like instead of stairs, it's just yeah. a slide. Or a fire pole.
Yeah. Yeah. Like Batman and Robin. And then some sirens, so when we know it's time to go. The Pogue siren. Bom, gente, dito tudo isso, apesar de ter aspectos que eu gostei, outros que eu não gostei tanto, eu achei que não era muito condizente, eu ainda assim acho que foi uma temporada super potente. Eu realmente gostei como eles trouxeram as características desses personagens, ou como eles resgataram coisas que a gente amava em Outer Banks. Então, pra mim, foi uma temporada super intensa, super funcional, mesmo com essas pequenas ressalvas. E tendo em vista como foi essa quarta temporada, eu acho que a gente tem tudo pra ter uma quinta e última temporada extremamente potente, que já foi confirmada pela Netflix. E é ótima, né? A gente vai ter uma finalização exata pra essa história. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa quarta temporada? Teve algo que você sentiu falta? Você não gostou? Gostou? Teve algo que eu acabei não falando aqui? E lógico, o que você espera pra quinta? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!